A chuva batia contra as janelas altas da mansão Azevedo, como se quisesse entrar e testemunhar o que acontecia na sala principal. Helena Duarte estava de pé perto da escada, com Mateus adormecido em seus braços, enquanto as malas dela permaneciam abertas no chão de mármore. Nenhuma peça de roupa estava dobrada com cuidado. Tinham sido atiradas ali por uma empregada constrangida, sob as ordens secas de Dona Celeste. Helena observava tudo em silêncio, mas seus olhos castanhos não suplicavam, não tremiam, não pediam licença para existir. Ricardo Azevedo caminhava de um lado para o outro diante da lareira apagada, usando a camisa de linho que Helena havia passado naquela manhã, antes de descobrir o perfume de outra mulher no colarinho. Ele não parecia envergonhado. Parecia irritado por ter sido confrontado dentro da própria casa, como se a traição fosse detalhe menor e o verdadeiro crime fosse a esposa exigir respeito. Ao lado dele, Camila Rocha mantinha uma mão elegante sobre o sofá, exibindo o anel que ainda não deveria existir, sorrindo com a doçura venenosa de quem já se sentia vencedora. Dona Celeste Azevedo estava sentada na poltrona central, rígida como uma rainha diante de uma súdita condenada. Seus cabelos prateados, perfeitamente arrumados, não combinavam com a crueldade de seus olhos. Ela olhava para Helena como se a jovem mãe fosse uma mancha na história da família, uma presença tolerada por tempo demais. Beatriz, irmã de Ricardo, fingia mexer no celular, mas erguia o rosto a cada instante, ansiosa para assistir ao próximo golpe. Ninguém ali parecia lembrar que Helena também fora família, que aquela casa guardava seus passos, suas noites sem sono, seus anos de paciência. Ricardo parou diante dela e soltou uma risada curta, sem alegria. Disse que Helena sempre fora dramática, que transformava qualquer coisa em tragédia, que um homem como ele não podia passar a vida preso a uma mulher sem brilho, sem ambição, sem utilidade social. Mateus se mexeu no colo da mãe, incomodado pelo tom do pai, e Helena o apertou com delicadeza contra o peito. Ela sentiu o cheiro morno do cabelo do filho e encontrou nele a única verdade intacta naquela sala. Tudo mais era máscara rachando. Helena respondeu com voz baixa, perguntando se Ricardo tinha certeza de que queria fazer aquilo daquela forma, diante da própria mãe, da irmã, da amante e de uma criança que um dia entenderia cada gesto. A pergunta não trazia ameaça. Era quase uma última chance oferecida a um homem que confundia silêncio com fraqueza. Ricardo, porém, ouviu apenas o que seu orgulho permitia. Ergueu o queixo, olhou para Camila e declarou que queria o divórcio, queria a casa livre, queria recuperar a vida que Helena havia tornado pequena. Camila inclinou a cabeça, fingindo compaixão. Disse que seria melhor para todos se Helena a aceitasse com dignidade, porque insistir em um casamento morto só causaria vergonha. A palavra dignidade soou estranha em sua boca, e Helena percebeu que até Dona Celeste desviou os olhos por um segundo. Camila era bonita, sim, com os vestidos caros, o cabelo impecável e a segurança de quem acreditava que luxo era sinônimo de valor. Mas havia nela uma pressa ansiosa, uma fome mal disfarçada, como se temesse que a vitória desaparecesse caso não fosse celebrada imediatamente. Dona Celeste bateu a bengala no piso, embora não precisasse dela para caminhar. Disse que Helena deveria agradecer por terem suportado sua presença por tantos anos, por terem dado teto a uma moça sem sobrenome forte, sem fortuna, sem aliados. Acrescentou que Mateus poderia ficar na mansão se Helena tivesse bom senso, porque uma criança Azevedo não deveria ser arrastada para uma vida pobre. Pela primeira vez naquela noite, o olhar de Helena endureceu. Ela não ergueu a voz, mas cada palavra saiu afiada. Disse que ninguém separaria uma mãe de seu filho para proteger vaidade. Ricardo riu de novo, agora com impaciência. Disse que Helena não tinha condições de sustentar Mateus, que ela mal possuía economias próprias, que a faculdade abandonada e os pequenos trabalhos de consultoria não impressionariam juiz algum. Ele conhecia advogados influentes, amigos de infância, empresários agradecidos a favores antigos. Poderia esmagá-la em qualquer disputa. Helena ouviu cada frase sem piscar, sentindo a dor abrir espaço para algo mais frio e lúcido. Ricardo não sabia que cada ameaça revelava o tamanho da arrogância dele, e toda arrogância deixava rastros. A verdade era que Helena havia escolhido desaparecer dentro daquele casamento porque,
Por um tempo, acreditara que amor também significava proteger o outro de suas próprias inseguranças. Quando percebera o desprezo crescente de Ricardo, já carregava Mateus no ventre e decidira priorizar a paz do filho. Tinha diplomas, idiomas, experiência discreta em análise de investimentos, mas naquela casa seu talento fora reduzido a piada. Ricardo a chamava de simples, Celeste a chamava de conveniente, Camila a chamava de obstáculo. Nenhum deles compreendera que uma mulher silenciosa ainda podia estar observando tudo. Beatriz se aproximou das malas e empurrou com o pé uma blusa de Helena. Disse que a cunhada deveria levar logo seus trapos antes que a chuva piorasse. Mateus acordou assustado e começou a chorar, chamando pela mãe com a voz pequena e partida. Helena beijou a testa dele, sussurrando que estava tudo bem, embora nada estivesse. A criança encarou o pai com os olhos molhados, esperando talvez um gesto de proteção. Ricardo desviou o rosto. Aquele movimento foi mais cruel que todas as palavras anteriores, porque mostrou a Helena onde terminava a fantasia da família. A tempestade se intensificou quando um trovão atravessou o céu. Um dos criados, Sr. Augusto, homem antigo na casa, deu um passo hesitante para ajudar com as malas. Dona Celeste o deteve com um olhar. Helena percebeu o conflito no rosto dele, a vergonha por obedecer a ordens indignas. Não o culpou. Naquela mansão, todos haviam aprendido a sobreviver abaixando a cabeça. Ela, porém, não faria mais isso. Ajeitou Mateus no colo, pegou apenas uma mala pequena e deixou as outras para trás, escolhendo carregar o essencial, não os restos de uma humilhação. Ricardo franziu a testa ao vê-la abandonar roupas, joias modestas, documentos e lembranças. Perguntou se ela estava tentando fazer cena, se pretendia voltar depois chorando por seus pertences. Helena olhou para ele com uma calma que o incomodou mais do que gritos. Disse que tudo o que realmente importava estava em seus braços. Ricardo sentiu uma irritação estranha, quase medo, porque esperava desespero e recebeu medida. Esperava súplica e encontrou uma porta se fechando. Ainda assim, seu orgulho falou mais alto, e ele ordenou que o motorista não a levasse a lugar nenhum. Camila sorriu ao ouvir a ordem, certa de que a chuva completaria a punição. Helena caminhou até a entrada sem olhar para trás, mas cada passo custava uma violência íntima que ninguém via. Lembrou-se do primeiro jantar naquela casa, quando Ricardo segurara sua mão debaixo da mesa e prometera que jamais permitiria que ela se sentisse sozinha. Lembrou-se do quarto preparado para Mateus, das noites de febre, dos aniversários organizados com carinho enquanto Ricardo chegava atrasado. As memórias doíam, porque nem todas eram falsas. Algumas apenas haviam sido abandonadas pelo homem que as criara. Quando a porta se abriu, o vento lançou gotas frias contra o rosto de Helena. Mateus tremeu, e ela o envolveu melhor no casaco fino que conseguira pegar. O jardim da mansão parecia imenso, escuro, quase hostil, com as luzes refletidas nas poças do caminho. Atrás dela, a família observava como se assistisse a uma expulsão justa. Dona Celeste murmurou que Helena voltaria antes do amanhecer. Beatriz concordou, dizendo que pobreza curava orgulho. Camila, mais confiante, aproximou-se de Ricardo e encostou a cabeça em seu ombro, marcando território diante da derrota alheia. Helena desceu os degraus com cuidado, equilibrando Mateus e a mala. No portão, o segurança evitou encará-la, mas abriu a passagem sem perguntar nada. Talvez houvesse pena em seus olhos, talvez apenas medo de se envolver. A rua estava quase vazia, cortada pela chuva e pelo brilho distante dos carros. Helena ficou por alguns segundos sob a marquise externa, respirando fundo, impedindo que as lágrimas caíssem. Não queria que Mateus guardasse a imagem de uma mãe destruída. Queria que ele sentisse, mesmo sem compreender, que ainda havia chão sob os pés dos dois. Dentro da mansão, Ricardo se serviu de uma bebida para disfarçar o desconforto. Camila falava sobre trocar a decoração do quarto principal, sobre vender os móveis antigos, sobre organizar um jantar para anunciar a nova fase. Dona Celeste aprovava com pequenas frases, mas seus olhos permaneciam voltados para a porta. Algo na postura de Helena havia perturbado a matriarca. Não era comum alguém sair derrotado sem se curvar. A velha senhora conhecia súplicas, escândalos, chantagens emocionais.
Conhecia mulheres descartadas, mas não conhecia aquele silêncio, limpo como lâmina recém-afionrada. Helena caminhou até a esquina e conseguiu abrigo diante de uma farmácia fechada. Com uma mão, procurou o celular no bolso do casaco. A bateria estava baixa, havia poucas pessoas a quem poderia ligar sem expor Mateus a mais vergonha. Pensou em Clara, amiga de juventude, médica plantonista, sempre franca, sempre leal. Antes de tocar o nome, viu uma chamada desconhecida surgir na tela. Por instinto, recusaria. Mas algo no número, registrado com prefixo empresarial, a fez atender. Do outro lado, uma voz masculina, formal e cuidadosa, perguntou se falava com Helena Duarte Mendonça. Helena congelou ao ouvir o sobrenome materno completo, raramente usado depois de seu casamento. Respondeu que sim, mantendo a voz firme, apesar da chuva que lhe encharcava os cabelos. O homem se apresentou como Arthur Valença, advogado responsável pelo espólio de Augusto Mendonça. O nome atingiu Helena como uma lembrança enterrada. Seu avô materno, desaparecido de sua vida desde a infância por brigas familiares nunca explicadas, havia morrido 3 semanas antes. Arthur disse que tentava localizá-la com urgência, pois ela era a única herdeira direta reconhecida em testamento público e privado. Mateus encostou o rosto sonolento no pescoço da mãe, alheio ao abismo que se abria. Helena pediu que o advogado repetisse, não por não entender, mas porque a realidade parecia deslocada demais para caber naquela noite. Arthur explicou que Augusto Mendonça deixara a ela a totalidade de suas participações na Aurora Capital, além de imóveis, fundos internacionais, obras, reservas e direitos de voto em empresas estratégicas. Falava com precisão, mas também com cautela, como quem sabia estar entregando uma tempestade maior que a chuva. Helena ouviu em silêncio, sentindo o mundo reorganizar suas peças. Ela perguntou por que só agora recebia aquela notícia. Arthur respondeu que o Sr. Augusto havia tentado contato por anos, mas encontrara barreiras criadas pela própria família de Helena, antigos ressentimentos, endereços desatualizados, intermediários desonestos. Antes de morrer, deixara instruções rígidas para que a neta fosse encontrada e protegida. O advogado disse ainda que havia um carro a caminho, caso ela aceitasse ser levada para um local seguro. Helena olhou para a rua escura, depois para a mansão iluminada ao longe. Naquela casa, Ricardo brindava sua expulsão. Naquela ligação, o destino oferecia resposta. O carro chegou 15 minutos depois, preto, discreto, conduzido por uma mulher de meia-idade chamada Teresa, que saiu com guarda-chuva e cobertor sem fazer perguntas invasivas. Helena hesitou apenas o bastante para avaliar o rosto da motorista, os documentos mostrados, a confirmação enviada pelo advogado. Sua prudência não desaparecera com o choque. Quando entrou no banco traseiro com Mateus, sentiu o calor envolver o menino e, pela primeira vez naquela noite, permitiu que uma lágrima caísse. Não era derrota. Era luto pelo que ela havia tentado salvar sozinha por tempo demais. Enquanto o carro se afastava, Helena viu a mansão diminuir pelo vidro molhado. Não sentiu triunfo. Sentiu uma tristeza vasta, adulta, quase silenciosa, por Ricardo ter escolhido a crueldade antes de conhecer a verdade. Pensou no casamento, nas pequenas concessões que viraram renúncias, nas desculpas que aceitara em nome da estabilidade de Mateus. Agora, uma herança bilionária surgia como chave, mas Helena sabia que dinheiro não curava a humilhação, apenas revelava quem se ajoelhava diante dele. Ela não queria vingança cega, queria justiça limpa, construída com provas, paciência e memória. Na biblioteca da mansão Azevedo, Ricardo finalmente percebeu que o celular de Helena não tocava mais. Camila tentava beijá-lo, mas ele se afastou com a desculpa de fazer uma ligação. Chamou o número da esposa, talvez para lançar uma última ordem, talvez para confirmar que ela ainda dependia dele. A chamada caiu direto na caixa postal. Ele sentiu raiva, depois riu de si mesmo. Onde ela iria naquela chuva, com uma criança e quase nenhum dinheiro? Ainda assim, a lembrança do olhar dela insistia, tranquila demais para uma mulher sem saída. Helena chegou a um edifício elegante, porém reservado, no centro da cidade. Arthur a esperava no saguão. Um homem de cabelos grisalhos, terno escuro
e olhos cansados de quem carregava segredos alheios há décadas. Ele não tentou transformar o momento em cerimônia, apenas inclinou a cabeça com respeito e disse que lamentava pela noite que ela havia enfrentado, embora ainda não soubesse todos os detalhes. Helena respondeu que detalhes poderiam esperar. Precisava primeiro colocar o filho para dormir. Arthur pareceu aprovar a prioridade. Naquele instante, compreendeu algo essencial sobre a nova herdeira. O apartamento preparado para ela tinha cheiro de madeira limpa, lençóis novos e silêncio seguro. Teresa levou leite morno para Mateus, enquanto Helena o deitava em uma cama baixa, improvisando uma história curta sobre um barquinho que atravessava uma tempestade sem perder a estrela de vista. O menino dormiu segurando seus dedos. Só então, Helena saiu para a sala, onde Arthur havia disposto uma pasta espessa sobre a mesa. O nome Aurora Capital brilhava em letras discretas na capa. Não havia ostentação, apenas peso. Helena tocou o documento como quem toca uma porta fechada. Arthur explicou que a Aurora tinha investimentos em tecnologia, infraestrutura, energia, saúde e fundos de recuperação empresarial. Entre os relatórios iniciais, havia uma lista de companhias dependentes de crédito, contratos e garantias concedidas pelo grupo. Helena folheou as páginas com atenção crescente, reconhecendo nomes, símbolos, estruturas. Quando chegou à letra A, seus dedos pararam. Azevedo Group aparecia entre os ativos sob monitoramento crítico, com linhas de financiamento garantidas por cláusulas frágeis e risco de fraude administrativa. Helena não demonstrou surpresa visível, mas Arthur percebeu a mudança em sua respiração. A noite acabava de ganhar outro sentido. Ele perguntou se ela conhecia aquela empresa. Helena ergueu os olhos e respondeu que conhecia melhor do que gostaria. Não ofereceu explicações dramáticas, não chorou, não pediu para destruir ninguém, pediu acesso completo aos contratos, auditorias, atas, comunicações internas e histórico de aprovações. Arthur avaliou a mulher à sua frente, ainda com o vestido simples manchado de chuva, os cabelos úmidos presos de qualquer maneira, o rosto pálido de cansaço. Mesmo assim, havia nela uma autoridade natural, não herdada do dinheiro, mas formada por anos de contenção, inteligência e dor disciplinada. Na mansão, Camila brindava com Ricardo no quarto, que ainda cheirava ao perfume de Helena. Ela falava sobre o futuro como se já estivesse escrito, enquanto ele tentava acreditar na própria vitória. Dona Celeste instruía Beatriz a avisar algumas amigas influentes que o casamento de Ricardo acabara por culpa da instabilidade emocional da esposa. A narrativa precisava nascer antes da verdade. Assim funcionara a família Azevedo por gerações, moldando versões até que parecessem fatos. Nenhum deles imaginava que, naquela mesma madrugada, uma pasta com o nome de sua empresa estava aberta diante da mulher que haviam expulsado. Helena permaneceu acordada até o amanhecer, lendo. Descobriu números que não fechavam, garantias duplicadas, pagamentos a consultorias sem entrega, assinaturas de Ricardo ao lado de diretores submissos. Não era apenas traição conjugal, era um padrão de abuso, de vaidade financiada por risco alheio, de uma família acostumada a confundir sobrenome com salvo-conduto. Quando o céu começou a clarear, ela foi até a janela e viu a cidade molhada despertar. Mateus dormia no quarto ao lado. Helena encostou a mão no vidro frio e fez a única promessa que importava. Nunca mais seriam expulsos de lugar algum. Helena acordou antes de Mateus, embora quase não tivesse dormido. A luz da manhã entrava pelas cortinas claras do apartamento seguro, desenhando faixas pálidas sobre o piso de madeira. Por alguns instantes ela não soube onde estava, e a memória voltou como água fria. A mansão, a chuva, Ricardo desviando o rosto do próprio filho, Camila sorrindo como se humilhar uma mãe fosse conquista. Então ouviu a respiração tranquila de Mateus no quarto ao lado, e a dor se organizou dentro dela em uma ordem silenciosa. Sobreviver vinha primeiro. Ela preparou café com as mãos ainda cansadas, usando a cozinha impecável que parecia pertencer a outra vida. Mateus entrou pouco depois, arrastando o cobertor. Os olhos inchados de sono e confusão. Perguntou se voltariam para casa naquele dia. Helena ajoelhou diante dele, ajeitou seus cabelos escuros e respondeu que eles estavam em um lugar seguro,
Que casa era onde os dois pudessem respirar sem medo? O menino aceitou a explicação com a seriedade das crianças que pressentem tempestades adultas, mas pediu seus carrinhos, deixados no quarto da mansão. A menção aos brinquedos feriu Helena mais do que as malas abandonadas. Não eram objetos caros, eram pequenos mundos que Mateus organizava no tapete enquanto esperava o pai chegar. Ela prometeu que encontraria uma forma de recuperar o que fosse importante, mas sem colocar nenhum dos dois em risco. Mateus assentiu, confiando na mãe como sempre fizera. Helena o abraçou com firmeza. Naquele abraço, decidiu que sua primeira vitória não seria financeira nem pública. Seria impedir que o filho acreditasse que amor vinha acompanhado de abandono, gritos e portas fechadas. Arthur chegou às 9, trazendo documentos, um tablet seguro e uma expressão mais grave do que na madrugada. Teresa entrou atrás dele com uma sacola de roupas infantis e itens básicos comprados sem alarde. Helena agradeceu com um olhar, porque certas gentilezas dispensavam grandes discursos. Arthur explicou que a imprensa ainda não sabia da morte de Augusto Mendonça em detalhes, e que o testamento seria apresentado formalmente dentro de poucos dias. Até lá, recomendava a discrição absoluta. Helena ouviu, mas sua mente já trabalhava além da proteção, buscando entender o terreno antes de pisar. Na mesa da sala, os papéis formavam pequenas pilhas. Havia relatórios de participação acionária, fundos de reserva, procurações condicionais, cartas pessoais lacradas e uma lista de conselheiros ligados à Aurora Capital. Helena leu tudo com atenção metódica, sem se deixar seduzir pelos números. Fortuna, para ela, não era brilho, era responsabilidade, risco, instrumento. Quando Arthur mencionou a estimativa bilionária do patrimônio, Mateus brincava no tapete com 2 copos de plástico transformados em caminhões. A cena impediu qualquer deslumbre. O dinheiro chegara tarde demais para salvar seu casamento, mas não tarde demais para proteger seu futuro. Arthur percebeu a frieza analítica com que Helena fazia perguntas. Ela queria saber quem controlava o voto das ações antes da posse definitiva. Quais contratos poderiam ser suspensos, que conselheiros haviam resistido ao nome dela e quais empresas dependiam de crédito renovável. Não perguntou por joias, mansões ou viagens. Perguntou por auditoria, governança e risco reputacional. O advogado, acostumado a herdeiros deslumbrados, começou a entender por que Augusto insistira tanto em encontrá-la. Talvez o velho não buscasse apenas uma neta. Talvez procurasse alguém capaz de impedir que seu império apodrecesse depois dele. Quando o nome Azevedo Group voltou à tela, Helena pediu que Arthur abrisse o dossiê completo. A empresa surgia como conglomerado familiar de construção, logística e serviços públicos, sustentado por contratos antigos e prestígio social. Nos últimos anos, porém, acumulava dívidas, atrasos, aditivos suspeitos e empréstimos garantidos por ativos superavaliados. A Aurora havia entrado como financiadora de recuperação, acreditando em um plano de reestruturação assinado por Ricardo. Helena reconheceu a linguagem dos documentos. Era o mesmo tom confiante que o marido usava em jantares, quando vendia grandeza sem mostrar alicerces. A cada página, uma lembrança doméstica ganhava novo contorno. As viagens urgentes de Ricardo, as ligações atendidas no jardim, os acessos de irritação quando ela perguntava sobre o trabalho, as noites em que chegava com presentes caros para esconder ausências. Helena não sentiu ciúme naquele momento. Sentiu nojo da irresponsabilidade. Havia fornecedores pequenos sem pagamento, famílias dependentes de obras paradas, funcionários pressionados a assinar relatórios falsos. Ricardo não destruíra apenas um casamento. Ele transformara a vaidade em método administrativo, e sua família aplaudia porque o sobrenome ainda parecia polido por fora. Arthur explicou que suspender imediatamente o apoio da Aurora poderia derrubar a Azevedo Group em dias, mas também prejudicaria trabalhadores e credores inocentes. Helena fechou o arquivo e ficou olhando para Mateus, que empilhava copos com paciência concentrada. Disse que não queria vingança cega. Queria controle, provas e uma saída que punisse os responsáveis sem esmagar quem apenas recebia salário. Arthur inclinou a cabeça, satisfeito com a resposta. A herdeira compreendia poder melhor do que muitos diretores. Poder não era apertar o pescoço do inimigo,
era escolher onde a lâmina devia parar. Enquanto Helena examinava relatórios, na mansão Azevedo, a manhã começava com uma encenação. Dona Celeste mandara trocar os lençóis do quarto principal e retirar do banheiro qualquer produto de Helena. Camila desceu usando um robe de seda claro, sorrindo para os empregados como nova senhora da casa. Beatriz filmou a mesa do café, cuidadosamente arrumada, e publicou uma imagem sem nomes, sugerindo renascimento e paz. Ricardo fingia ler mensagens no celular, mas verificava a todo instante se Helena havia ligado. A ausência dela, antes desejada, começava a irritá-lo como desafio. Camila percebeu a inquietação e passou os dedos pelo ombro de Ricardo. Disse que Helena provavelmente estava tentando fazê-lo sentir culpa, escondida na casa de alguma amiga pobre. Ele respondeu que ela voltaria quando entendesse a realidade. Dona Celeste concordou, afirmando que mulheres sem patrimônio aprendiam depressa. Nenhum deles mencionou Mateus com verdadeira preocupação. O menino era usado como argumento, não como ausência. Ricardo apenas reclamou que Helena levara a criança sem permissão. A frase soou firme, mas por dentro ele sabia que não tentara impedir. Essa lembrança o incomodou mais do que admitiria. À tarde, Helena levou Mateus a uma escola temporária indicada por Teresa, pequena e discreta, onde ele poderia passar algumas horas em segurança. O menino hesitou no portão, agarrado à mão da mãe, com medo de que ela também desaparecesse. Helena se abaixou e prometeu voltar antes do lanche acabar. Não prometeu coisas grandiosas, prometeu presença e cumpriria. Ao vê-lo entrar, sentiu uma pontada de culpa por inseri-lo tão cedo em uma vida de mudanças. Mas culpa sem ação era vaidade. Ela respirou fundo e voltou ao carro decidida. No escritório provisório da Aurora, instalado no mesmo edifício, Helena conheceu os primeiros aliados. Havia Marta Siqueira, diretora de conformidade, uma mulher severa que não sorria para agradar ninguém. Havia Jonas Ferraz, analista financeiro jovem, brilhante e visivelmente nervoso diante da nova herdeira. Havia também Samuel Nóbrega, antigo conselheiro de Augusto, homem cordial demais para ser inteiramente transparente. Helena cumprimentou todos com respeito, mas observou detalhes. Quem evitava seus olhos, quem media suas roupas simples, quem se perguntava se aquela mãe recém-expulsa saberia comandar uma mesa onde homens ricos mentiam com elegância. Marta foi a primeira a falar com franqueza. Disse que existiam indícios de fraude na carteira Azevedo, mas a investigação interna fora atrasada por interferências do conselho. Alguns membros temiam escândalo, outros tinham relações antigas com Dona Celeste. Helena perguntou se havia provas preservadas. Marta respondeu que sim, embora ainda fragmentadas. Jonas abriu planilhas, mostrando pagamentos a empresas de fachada, notas duplicadas e consultorias ligadas a Camila Rocha. Ao ouvir esse nome, Helena não alterou a expressão. Por dentro, a humilhação da noite anterior encontrou uma linha documental. Camila não era apenas amante, era parte do mecanismo. Samuel tentou suavizar o tom. Disse que famílias tradicionais cometiam desorganizações, que Ricardo era impulsivo, mas talvez recuperável com orientação. Helena voltou o olhar para ele, sem dureza aparente. Perguntou quantos fornecedores estavam sem receber. Havia mais de 90 dias por causa dessas desorganizações. Jonas respondeu antes que Samuel pudesse contornar. Eram 143. Helena então perguntou quantos trabalhadores haviam sido demitidos em obras paradas enquanto os executivos mantinham bônus. Marta entregou outra pasta. O silêncio que se seguiu foi suficiente. Samuel compreendeu que aquela mulher não se impressionava com sobrenomes. Helena determinou 3 medidas iniciais. A primeira seria preservar todos os documentos ligados à Azevedo Group antes que alguém tentasse apagá-los. A segunda seria acionar uma auditoria independente com mandato limitado, sem exposição pública imediata. A terceira seria mapear quais contratos poderiam ser mantidos para proteger trabalhadores, separando operação legítima de desvio. Não haveria anúncio de sua identidade ainda. Ela queria que Ricardo continuasse acreditando que lutava contra bancos, burocratas e azar. Homens arrogantes costumavam revelar mais quando pensavam que a vítima ainda estava caída do lado de fora da porta. Naquela noite,
Clara finalmente apareceu no apartamento. Viera direto do hospital, com olheiras fundas e uma sacola de comida caseira. Ao ver Helena, não perguntou por detalhes. Abraçou a amiga com tanta força que a fachada de controle quase se partiu. Helena contou apenas o necessário, poupando Mateus, que desenhava na mesa. Clara ouviu em silêncio crescente, e quando soube que Ricardo a expulsara na chuva, fechou os punhos. Disse que sempre desconfiara daquele charme de vitrine. Helena sorriu sem alegria. O charme, respondeu, era justamente a tinta usada para esconder rachaduras. Depois que Mateus dormiu, Helena revelou a herança. Clara ficou imóvel, segurando uma xícara pela metade. Demorou a falar, como se temesse que qualquer reação vulgar diminuísse o peso da notícia. Por fim, perguntou se Helena estava com medo. A resposta veio honesta. Sim, estava. Não do dinheiro, mas do que as pessoas fariam ao redor dele. Tinha medo de que Ricardo tentasse usar Mateus, de que Dona Celeste atacasse sua reputação, de que Camila transformasse mentira em espetáculo. Clara segurou sua mão e disse que medo não era fraqueza quando vinha acompanhado de lucidez. Nos dias seguintes, Helena criou uma rotina rígida. Pela manhã, levava Mateus à escola e respondia às perguntas dele com paciência. À tarde, mergulhava em relatórios, atas e contratos. À noite, lia livros de histórias. Lavava copos, dobrava roupas novas que ainda não tinham memória. O apartamento era confortável, mas ela insistia em manter simplicidade. Não queria que Mateus associasse mudança a luxo repentino. Queria que ele percebesse estabilidade, não ostentação. Enquanto isso, Arthur preparava a abertura formal do testamento, e Marta avançava sobre a rede de pagamentos suspeitos ligada à Azevedo Group. Ricardo, por sua vez, começou a sentir as primeiras rachaduras. Um banco solicitou revisão de garantias. Um fornecedor importante recusou novo prazo. Um parceiro cancelou reunião sem explicação convincente. Ele culpou o mercado, a imprensa, funcionários incompetentes. No fundo, porém, sabia que alguns números não resistiriam à luz forte. Ligou para 2 diretores e ordenou que limpassem pendências antes da reunião trimestral. Um deles perguntou se deveriam apagar mensagens antigas. Ricardo perdeu a paciência e disse que não queria saber de detalhes. Era assim que comandava. Dava ordens sujas e preservava a ilusão de mãos limpas. Camila aproveitava a instabilidade para pressioná-lo. Queria data para o casamento, joias, presença em eventos, reconhecimento público. Dizia que havia sacrificado muito por ele, como se encontros secretos em hotéis caros fossem martírio. Ricardo respondia com promessas vagas, irritado. Pela primeira vez, a beleza dela parecia exigir manutenção demais. Camila percebeu a mudança e atacou onde sabia ferir. Disse que Helena ainda ocupava espaço porque ele permitia. Se quisesse provar que estava livre, deveria pedir a guarda de Mateus. A sugestão não nasceu de amor pela criança, mas de cálculo. Dona Celeste acolheu a ideia com entusiasmo cruel. Afirmou que Mateus era sangue Azevedo e que uma mãe instável, sem residência fixa conhecida, poderia ser questionada judicialmente. Beatriz sugeriu vazar histórias sobre abandono e ciúme. Ricardo hesitou por um instante. A imagem de Mateus chorando na sala voltou, pequena e incômoda. Camila notou e beijou sua mão, dizendo que ele apenas protegeria o filho. A palavra proteger foi torcida até caber dentro de uma estratégia de controle. Ricardo aceitou procurar o advogado da família. Convencer a si mesmo era sempre o primeiro passo para mentir bem aos outros. Helena esperava esse movimento. Quando a primeira notificação chegou, ela não chorou nem se surpreendeu. Leu cada linha com Arthur, depois chamou uma advogada de família indicada por Marta, Renata Lemos, conhecida por desmontar acusações fabricadas com calma cirúrgica. Renata ouviu a história, avaliou documentos, pediu registros escolares, mensagens, comprovantes de rotina, relatos de testemunhas. Helena entregou tudo com organização impressionante. Tinha guardado conversas, despesas, agendas médicas, fotos de eventos em que Ricardo faltara, recibos de remédios e mensagens onde ele se recusava a buscar Mateus. O silêncio dela sempre fora arquivo. Renata disse que o caso de guarda poderia ser administrado, mas alertou que a família Azevedo tentaria atacar moralmente.
Helena assentiu. Conhecia o método. Primeiro transformariam a vítima em desequilibrada. Depois ofereceriam reconciliação como generosidade. Por fim, se derrotados, alegariam perseguição. A advogada perguntou se Helena queria revelar sua nova condição financeira ao juiz imediatamente. Helena pensou em Mateus, na necessidade de segurança, e autorizou apenas o suficiente sob sigilo processual. Para o mundo, continuaria sendo a mulher expulsa. Para a lei, seria uma mãe plenamente capaz de proteger o filho. A festa de noivado de Ricardo e Camila aconteceu em uma sexta-feira, no salão de um clube tradicional. Não houve anúncio oficial de divórcio concluído. Apenas sorrisos ambíguos, taças erguidas e frases sobre recomeços. Dona Celeste circulou entre convidadas influentes, lamentando a instabilidade de Helena com falsa tristeza. Beatriz alimentou comentários nas redes, insinuando que algumas mulheres não sabiam perder. Ricardo posou para fotos ao lado de Camila, mas seus olhos buscavam no celular uma mensagem que não vinha. A ausência de Helena começava a funcionar como espelho, e nele, Ricardo via menos controle do que desejava. No apartamento, Helena viu uma foto da festa enviada por Clara, acompanhada de uma única frase indignada. Ela não respondeu de imediato. Observou Camila sorrindo com um vestido vermelho, Ricardo exibindo segurança calculada, Dona Celeste ao fundo como guardiã de uma mentira antiga. Não sentiu vontade de competir, sentiu apenas a confirmação de que todos escolheram a própria exposição antes da verdade. Salvou a imagem em uma pasta chamada Narrativa Pública, ao lado de capturas de comentários, boatos e publicações. Se eles queriam construir uma história falsa, ela construiria a prova de cada tijolo. Na segunda-feira, a Aurora Capital enviou notificações discretas solicitando documentos atualizados da Azevedo Group. Não havia ameaça explícita, apenas linguagem técnica. Ricardo recebeu o pedido em seu escritório e amassou a primeira folha antes de terminar a leitura. Chamou a equipe financeira, exigiu respostas, acusou todos de incompetência. Um contador antigo, cansado e pálido, disse que alguns documentos não poderiam ser enviados sem ajustes. Ricardo entendeu o significado e mandou que ajustassem. A palavra soou limpa, mas todos na sala sabiam o quanto podia sujar. Na porta, uma assistente ouviu e desviou o olhar. Marta recebeu a informação, poucas horas depois, por um canal interno protegido. Helena leu o resumo em silêncio. A assistente, uma jovem chamada Lívia, havia trabalhado em uma das obras paradas e perdera o irmão em uma demissão coletiva causada por cortes fraudulentos. Agora, arriscava o emprego para enviar cópias de agendas e gravações permitidas pela política da empresa. Helena pediu que garantissem proteção jurídica a ela antes de usar qualquer material. Não queria transformar vítimas em ferramentas descartáveis. Essa diferença, pequena para executivos apressados, definia a fronteira entre justiça e mera vingança. Com o passar dos dias, Helena começou a compreender também o avô que mal conhecera. Nas cartas deixadas por Augusto, encontrou arrependimento, orgulho ferido e ternura tardia. Ele escrevera que falhara ao permitir que brigas familiares o afastassem da neta, mas acompanhara de longe suas conquistas acadêmicas e sua discrição. Dizia que fortuna sem caráter era ruína com lustre e que a Aurora precisava de alguém capaz de dizer não. Helena chorou ao ler aquela frase, não por riqueza, mas pela sensação dolorosa de ter sido vista por alguém quando, por anos, dentro da própria casa, fora tratada como invisível. Uma das cartas trazia um aviso específico. Augusto mencionava que certos grupos tentariam convencê-la a manter velhas alianças, inclusive com famílias endividadas que confundiam tradição com impunidade. Não citava os Azevedo diretamente, mas Helena entendeu. Arthur confirmou que o velho desconfiava de Ricardo antes mesmo de saber do casamento. Havia relatórios preliminares sobre operações arriscadas, mas a doença avançara antes que pudesse agir. Helena ficou longo tempo calada. O passado parecia enviar ferramentas ao presente, mas caberia a ela decidir como usá-las sem permitir que a dor governasse sua mão. Na sexta seguinte, Ricardo apareceu sem avisar na escola temporária de Mateus. Usava óculos escuros, carro importado
e a expressão de pai injustiçado ensaiada diante do espelho. A coordenadora, avisada por Renata, não permitiu que ele retirasse a criança sem autorização conjunta. Ricardo elevou o tom, invocou o sobrenome, ameaçou processo. Mateus viu a cena pela janela da sala e começou a chorar. Quando Helena chegou, encontrou o filho assustado e Ricardo furioso no pátio. Camila estava no carro, filmando de longe, certamente esperando uma reação que pudesse transformar em prova contra ela. Helena caminhou até Ricardo sem pressa. Disse que qualquer conversa sobre Mateus aconteceria por meio dos advogados, em horários adequados e sem plateia. Ricardo tentou agarrar seu braço, mas ela recuou antes do toque, e a coordenadora se aproximou com firmeza. Ele sussurrou que ela estava se achando importante demais para alguém que dormia de favor. Helena sustentou o olhar dele. Respondeu que a importância de uma mãe não dependia do endereço onde dormia. Ricardo ficou vermelho, dividido entre o impulso de humilhar Pontelá e o medo de parecer agressivo diante das testemunhas. Camila saiu do carro, fingindo preocupação. Disse que todos apenas queriam o bem de Mateus, que Helena precisava superar o fim do casamento. Helena olhou para a câmera discretamente apontada e sorriu pela primeira vez, não com alegria, mas com precisão. Perguntou se Camila costumava participar de assuntos escolares de crianças que mal conhecia, ou se aquela era apenas mais uma consultoria sem contrato. A frase atingiu a amante em cheio. Ricardo não entendeu completamente, mas Camila sim. Seu sorriso vacilou, porque percebeu que Helena talvez soubesse mais do que deveria. Naquela noite, a gravação de Camila não foi publicada. Ricardo exigiu explicações sobre a frase da consultoria, e ela respondeu com irritação, acusando Helena de provocação barata. Mas o medo começou a roer a segurança da amante. Ela ligou para um homem chamado Danilo, operador de uma das empresas usadas nos repasses, e perguntou se havia risco de rastreamento. Danilo disse que tudo estava controlado, embora sua voz denunciasse o contrário. Do outro lado da cidade, Marta recebia novos arquivos. A teia não estava completa, mas já tremia. Helena sabia esperar o momento certo. No fim daquela semana, Arthur comunicou que a leitura formal do testamento aconteceria em breve, com presença de conselheiros, representantes legais e alguns executivos ligados aos fundos principais. A identidade de Helena seria inevitavelmente registrada, embora ainda pudesse ser preservada da imprensa por alguns dias. Ela aceitou. Passara a vida recente sendo definida por outros: esposa apagada, mãe sem recursos, mulher abandonada. Agora, não buscava um palco, mas não fugiria da luz quando ela se acendesse. Na véspera, escolheu um vestido azul escuro, simples e impecável, e dormiu ao lado da porta do quarto de Mateus. Na manhã da leitura, Helena deixou o filho com Clara e Teresa. Mateus perguntou se ela iria trabalhar. Helena pensou por um segundo e respondeu que sim, iria cuidar de algo que o avô de sua mãe deixara para eles. O menino abraçou sua cintura e pediu que voltasse cedo. Ela prometeu. No carro, enquanto a cidade passava pelas janelas, Helena não se sentia como princesa resgatada por herança alguma. Sentia-se como uma mulher atravessando as ruínas de uma antiga vida com mapas novos nas mãos. O resgate, se existisse, viria dela mesma. A sala de reuniões da Aurora ficava no último andar, cercada por vidro e silêncio caro. Alguns conselheiros se levantaram quando Helena entrou. Outros apenas inclinaram a cabeça, avaliando sua idade, sua discrição, talvez procurando nela a fraqueza que poderiam manipular. Samuel estava presente. Sorrindo com cautela, Marta permaneceu ao fundo, braços cruzados, observando quem reagia de que forma. Arthur abriu a sessão e leu as cláusulas principais. A cada palavra, a posição de Helena deixava de ser hipótese e se tornava fato: herdeira majoritária, direito de voto, presidência do conselho familiar, controle estratégico. Quando Arthur terminou, houve um silêncio denso. Um conselheiro perguntou, com educação ensaiada, se Helena pretendia manter a política de continuidade do senhor Augusto. Ela respondeu que pretendia manter o que fosse íntegro e revisar o que dependesse de complacência. Outro perguntou se ela tinha experiência para decisões daquela escala. Helena citou sem ostentação sua formação, seus anos de análise independente, seus trabalhos ocultos sob contratos menores e, por fim,
Os relatórios que lera nos últimos dias. Não levantou a voz. Não precisava. A competência, quando real, ocupa espaço mesmo vestida de calma. Antes de encerrar, Helena solicitou a criação imediata de um comitê especial para a carteira Azevedo Group, com Marta na liderança e reporte direto a ela. Samuel tentou protestar, alegando sensibilidade política. Helena o interrompeu com cortesia firme. Disse que sensível era o salário atrasado de quem não fora convidado para festas no clube. Sensível era fornecedor quebrado por nota falsa. Sensível era uma criança usada como instrumento por adultos sem honra. Ninguém perguntou a que criança ela se referia. Talvez não precisassem. A sala compreendeu que a nova herdeira não separava números de consequências humanas. Ao sair do prédio, Helena recebeu uma mensagem de Ricardo. Era curta, áspera, exigindo que ela parasse de criar dificuldades na escola e lembrando que ainda era esposa dele no papel. Ela leu 2 vezes, depois encaminhou a Renata. Nenhuma resposta direta. Do outro lado, Ricardo esperava diante do celular, irritado com o silêncio. Não sabia que, poucas horas antes, a mulher que ele acreditava acuada assumira controle sobre a instituição capaz de decidir o futuro financeiro de sua empresa. O desconhecimento dele não era acidente. Era o último luxo que Helena permitiria antes da queda. Naquela noite, Helena voltou cedo, como prometera. Mateus correu até ela com um desenho nas mãos. Havia 2 figuras pequenas sob um guarda-chuva azul e acima delas uma estrela amarela. Ele explicou que eram os 2 atravessando a chuva. Helena sentiu a garganta apertar, mas sorriu. Prendeu o desenho na geladeira e disse que aquela estrela era muito valente. Mateus respondeu que a estrela era ela. Pela primeira vez em muitos dias, Helena riu de verdade. Não uma risada alta, mas suficiente para iluminar a sala. A guerra estava apenas começando, porém eles já não estavam no escuro. Ricardo percebeu que algo estava errado quando 3 ligações importantes foram recusadas na mesma manhã. O diretor do banco, que antes atendia com cordialidade quase servil, mandou a secretária informar que estava em reunião externa. O parceiro de logística pediu adiamento indefinido. Um fornecedor antigo, homem que sempre aceitara promessas em troca de convites para jantares elegantes, exigiu pagamento parcial antes de liberar novas entregas. Ricardo ficou parado diante da janela de seu escritório, vendo a cidade se mover com indiferença, e sentiu pela primeira vez que seu sobrenome não abria portas com a mesma força. Na mesa, os relatórios enviados pela Aurora Capital continuavam fechados. Ele odiava aquela pasta, porque ela parecia exigir uma verdade que não pretendia entregar. Chamou o diretor financeiro e perguntou quem autorizara o congelamento de novas linhas. O homem respondeu que a Aurora não congelara oficialmente, apenas condicionara qualquer desembolso à revisão documental. Ricardo bateu a mão sobre a mesa, derrubando uma caneta de ouro. Para ele, revisão já era ataque. Transparência era a palavra usada por inimigos quando queriam tirar poder de quem sempre vivera acima das explicações. Dona Celeste chegou ao escritório pouco depois, avisada por Beatriz, que seguia cada mudança de humor do irmão como se acompanhasse a cotação da própria vaidade. A matriarca entrou sem bater, perfumada, ereta, convencida de que crise era apenas inconveniência passageira. Disse a Ricardo que empresários fracos se assustavam com auditorias, mas azevedos atravessavam tempestades com postura. Ele queria acreditar nela, porém os números haviam se tornado menos obedientes que os convidados de seus salões. Ao mencionar Helena, Dona Celeste fez um gesto de desprezo, dizendo que aquela mulher nada tinha a ver com negócios de verdade. Ricardo repetiu essa frase para si mesmo durante todo o dia. Helena nada tinha a ver com aquilo. Helena estava escondida em algum apartamento emprestado, contando moedas, cercada por advogadas ressentidas. Helena não poderia alcançar a mesa onde contratos milionários eram assinados. Ainda assim, uma lembrança insistia em voltar. O olhar dela diante da escola, a frase sobre consultoria, a calma que parecia saber mais do que revelava. Ele tentou transformar a inquietação em raiva, porque raiva lhe era familiar. Medo exigia humildade, e humildade nunca fora ensinada na casa Azevedo. No apartamento da Aurora, Helena lia o relatório de Marta
enquanto Mateus montava um quebra-cabeça no tapete. A vida se dividira em camadas estranhas. Em uma, havia lápis de cor, lancheiras, meias infantis e histórias antes de dormir. Em outra, havia contas ocultas, empresas de fachada, diretores comprados e provas que precisavam ser preservadas sem contaminação. Helena aprendeu a atravessar essas camadas sem permitir que uma engolisse a outra. Quando Mateus perguntava por que o pai não vinha buscá-lo, ela respondia com cuidado, recusando transformar dor adulta em veneno infantil. Marta apresentara novas evidências naquela tarde. Danilo, o operador ligado a Camila, movimentara valores entre consultorias sem sede real e contas vinculadas a obras da Azevedo Group. Parte do dinheiro voltava por meio de contratos de imagem, eventos e compras de luxo. Jonas demonstrara que os repasses coincidiam com períodos em que salários eram atrasados em unidades menores. Helena ouviu cada dado com uma quietude que não diminuía sua indignação. Quanto mais via, menos desejava uma queda teatral. Queria uma queda incontestável, daquelas que não dependem de aplauso para ser definitiva. Renata, a advogada de família, chegou no fim da tarde com uma pasta vermelha. A família Azevedo havia protocolado pedido de regulamentação urgente de convivência, insinuando alienação parental, instabilidade emocional e risco de fuga. Helena leu o texto sem mover o rosto, mas Clara, presente por acaso, deixou escapar uma palavra áspera. A petição falava de uma mãe impulsiva, ciumenta, financeiramente incapaz e influenciada por terceiros. Cada mentira tinha a forma de uma faca limpa. Renata explicou que aquilo era esperado, mas o uso de Mateus como pressão confirmava que Ricardo começava a perder controle. Helena perguntou quando seria a audiência preliminar. Renata respondeu que em poucos dias, pois os Azevedo tinham contatos suficientes para acelerar o processo. Nada ilegal de forma evidente. Apenas aquela velocidade reservada a sobrenomes que frequentavam as mesmas mesas que autoridades aposentadas, desembargadores influentes e empresários doadores de campanhas. Helena assentiu. Disse que compareceria sem espetáculo, com documentos, testemunhas e serenidade. Renata observou a cliente por um instante e percebeu que sua força não vinha da ausência de dor. Vinha da decisão de não entregar a dor como arma aos adversários. Na mansão, Camila comemorava a movimentação jurídica como se a guarda de uma criança fosse peça em tabuleiro social. Escolhia roupas para acompanhar Ricardo à audiência, ainda que o advogado recomendasse distância. Queria ser vista como companheira legítima, futura madrasta generosa, mulher moderna diante de uma ex-esposa amargurada. Dona Celeste aprovava a estratégia, desde que Camila não falasse demais. A matriarca conhecia o perigo de rostos bonitos com ambição impaciente. Camila servia para ferir Helena e manter Ricardo vaidoso, mas podia virar problema se esquecesse seu lugar dentro da hierarquia Azevedo. Ricardo escutava as duas mulheres discutirem a imagem pública e sentia um cansaço irritado. Mateus aparecia em sua mente em lampejos desconfortáveis. O menino segurando o cobertor, o choro na sala. A mão pequena que ele não segurara. Para escapar dessa lembrança, Ricardo repetia que estava defendendo seus direitos de pai. A frase parecia respeitável. Escondia melhor o fato de que não sabia a professora do filho, não lembrava a última vacina, nunca preparara uma mochila. Queria a guarda como símbolo de poder, não como rotina feita de paciência. A audiência aconteceu em uma sala clara, sem solenidade dramática, e talvez por isso tenha sido mais dura. Helena entrou usando um terno cinza simples, cabelo preso, rosto sereno. Ricardo chegou cercado pelo advogado da família, por Dona Celeste, e contra recomendações por Camila, que permaneceu no corredor fingindo discrição. Ao ver Helena, ele esperou encontrar abatimento. Encontrou firmeza. Renata cumprimentou todos com educação profissional e dispôs documentos sobre a mesa. A juíza observou as partes com atenção, acostumada a adultos que chamavam vingança de cuidado e orgulho de amor. O advogado de Ricardo começou descrevendo Helena como emocionalmente instável, após o fim do casamento. Falou da saída abrupta da residência, da mudança de endereço não comunicada, do impedimento ao contato paterno. Usou palavras macias para construir uma prisão.
Helena ouviu sem interromper. Quando Renata falou, não atacou a vida pessoal de Ricardo de imediato. Apresentou registros, mensagens em que ele recusava buscar Mateus por reuniões sociais, comprovantes médicos assinados apenas por Helena, relatórios escolares, testemunho da coordenadora sobre a tentativa de retirada sem acordo. A narrativa dos Azevedo começou a perder verniz. Dona Celeste manteve o queixo erguido, mas seus dedos apertaram a bolsa. Ricardo ficou rígido ao ouvir mensagens antigas lidas em voz neutra. Uma dizia que criança gripada era assunto doméstico, outra que reunião de negócios não podia ser interrompida por apresentação infantil. Ele lembrava vagamente de tê-las escrito, mas no momento haviam parecido banais. Agora, diante da juíza, cada frase revelava ausência. Helena não sorriu. Não havia prazer em provar que o pai de seu filho falhara. Havia apenas a necessidade amarga de impedir que uma mentira roubasse a segurança de Mateus. Quando perguntada, Helena falou pouco. Disse que jamais impediria a convivência saudável, desde que houvesse respeito a horários, estabilidade e ausência de exposição da criança a conflitos conjugais. Não citou a amante com desprezo. Não chamou Ricardo de monstro. Essa contenção a favoreceu mais do que qualquer acusação. A juíza perguntou sobre moradia e recursos. Sob sigilo, Renata apresentou comprovantes suficientes, sem revelar a dimensão da herança. Ricardo tentou espiar os papéis, mas a postura da magistrada o deteve. A certeza dele de que Helena era indefesa começou a rachar de modo visível. A decisão provisória manteve Mateus com Helena, estabeleceu visitas supervisionadas no início e proibiu exposição pública da criança. Ricardo recebeu o resultado como insulto pessoal. No corredor, aproximou-se da ex-esposa com olhos duros e disse que ela se arrependeria de transformá-lo em inimigo. Helena respondeu que ele se transformara sozinho quando confundiu o filho com o instrumento. Camila, que ouvia perto da parede, sentiu o rosto queimar. Quis dizer algo, mas Renata deu um passo à frente, lembrando que qualquer intimidação seria registrada. Pela primeira vez, Ricardo teve de engolir a frase seguinte. A derrota na audiência coincidiu com a piora financeira. A Aurora solicitou reunião com credores estratégicos, sem convidar Ricardo para definir os termos iniciais. Bancos começaram a exigir garantias reais, 2 diretores pediram afastamento por motivos de saúde, expressão elegante para medo. Lívia, a assistente que colaborava com Marta, entregou cópias de agendas internas mostrando encontros entre Camila e fornecedores fantasmas. Em uma gravação legalmente obtida durante reunião corporativa, Ricardo ordenava ajustes em documentos antes de envio a investidores. Não dizia fraude. Não precisava. A intenção escorria pelas pausas. Helena reuniu a equipe em uma sala menor, longe dos conselheiros curiosos. Marta defendia levar o caso imediatamente às autoridades. Arthur aconselhava calibrar o movimento, pois uma queda brusca poderia causar demissões em massa e ações de credores oportunistas. Jonas, pálido de exaustão, apresentou um plano de isolamento financeiro, preservando contratos operacionais limpos e bloqueando pagamentos suspeitos. Helena escutou todos. Depois decidiu. A Aurora não financiaria mais vaidade criminosa, mas assumiria temporariamente a proteção dos projetos essenciais, exigindo troca de controle administrativo. Os culpados ficariam sem oxigênio. Os inocentes, não. Samuel tentou interferir no conselho, argumentando que a postura de Helena poderia ser vista como ataque pessoal por causa do casamento. Ela pediu que a ata registrasse sua declaração. Qualquer decisão seria sustentada por provas técnicas, pareceres independentes e proteção de partes vulneráveis. Se alguém tentasse reduzir o processo a ressentimento conjugal, teria de explicar por que ressentimento produzia planilhas tão precisas, rastros bancários tão claros e testemunhos tão convergentes. A sala ficou em silêncio. Samuel percebeu que usar a vida pessoal de Helena contra ela seria difícil. A mulher que subestimaram aprendera a antecipar golpes. Camila, enquanto isso, sentia o chão se mover sob seus saltos altos. Danilo não atendia mais com a mesma rapidez. Uma empresa de eventos recusou emitir nota retroativa. Um joalheiro cobrou o pagamento atrasado que Ricardo prometera quitar. Ela procurou Dona Celeste, esperando proteção,
mas recebeu apenas um olhar avaliador. A matriarca perguntou se havia algo que pudesse manchar a família. Camila respondeu rápido demais que não. Dona Celeste não acreditou. Mulheres ambiciosas se reconhecem mesmo quando fingem pertencer a espécies diferentes. Naquele instante, a aliança entre as duas deixou de ser confiança e virou vigilância. Ricardo passou a dormir mal. A cada madrugada, acordava com a sensação de ter ouvido a voz de Helena no corredor, embora ela estivesse longe. Caminhava pela mansão e encontrava sinais de ausência que antes ignorava. O quarto de Mateus permanecia arrumado, mas sem vida. A cozinha perdera o cheiro do bolo simples que Helena fazia aos domingos. Até os empregados falavam menos. Não era saudade pura, pois Ricardo ainda estava preso ao orgulho. Era a percepção de que a casa continuava de pé, mas algo essencial fora retirado, como uma viga invisível. Em uma visita supervisionada, Ricardo encontrou Mateus em uma sala neutra indicada pela justiça. Trouxeram um brinquedo caro, grande demais, barulhento demais. O menino agradeceu, mas perguntou se podia mostrar ao pai um desenho. Ricardo tentou se interessar, porém seu celular vibrou 3 vezes e sua ansiedade venceu. Mateus percebeu. Crianças percebem ausências mesmo quando os adultos sorriem. Do outro lado do vidro discreto, Helena observava sem interferir. Queria que o vínculo existisse, mas não mentiria para sustentá-lo. O amor paterno, se Ricardo quisesse recuperá-lo, teria de aprender a ficar sem plateia. Depois da visita, Ricardo abordou Helena no estacionamento, longe de Camila e da mãe. Por um momento, sua voz perdeu a arrogância habitual. Perguntou onde ela estava morando, se precisava de dinheiro para Mateus. A pergunta poderia ter sido humana se não viesse tarde e cercada de controle. Helena respondeu que o filho tinha tudo de que precisava. Ricardo olhou para o carro discreto que a aguardava, para a motorista, para a tranquilidade de sua roupa sem marcas aparentes. A curiosidade virou suspeita. Perguntou quem a estava bancando. Helena apenas disse que certas perguntas exigiam direito moral para serem feitas. A frase o atingiu com força. Ricardo segurou sua raiva até entrar no carro, depois ligou para um investigador particular indicado por Beatriz. Queria saber onde Helena dormia, quem a visitava, que homem talvez estivesse por trás daquela nova segurança. A hipótese de que ela pudesse se sustentar sozinha não atravessou sua mente. Sua arrogância precisava transformar a autonomia feminina em favor masculino. O investigador aceitou o trabalho, mas em menos de 24 horas encontrou barreiras jurídicas, endereços protegidos e protocolos de segurança ligados a estruturas corporativas. O relatório preliminar dizia apenas que Helena estava bem assessorada. Bem assessorada. Ricardo leu essas palavras como ofensa. Levou o relatório a Camila, que empalideceu ao reconhecer o edifício associado à Aurora Capital em uma foto distante. Disse que aquilo talvez fosse coincidência, mas sua voz falhou. Ricardo exigiu explicações. Ela admitiu que a Aurora era credora importante da Azevedo Group e que algumas consultorias ligadas a ela tinham relações sensíveis. Usou termos vagos, esperando confundir. Ricardo, porém, começou a enxergar que a amante escondera riscos para preservar sua própria posição. A confiança entre eles, construída sobre traição, descobriu que não tinha fundação. A reunião com os credores foi marcada para uma terça-feira chuvosa, como se o clima insistisse em repetir o início da queda. Ricardo recebeu convocação formal e compareceu, acreditando que ainda poderia negociar. Vestiu seu melhor terno, levou 2 advogados e ensaiou uma fala sobre tradição, empregos e compromisso com o desenvolvimento nacional. Dona Celeste aconselhou postura firme. Camila pediu para acompanhá-lo, mas ele recusou. Pela primeira vez, não queria sua presença. Algo na ligação dela com as consultorias começava a feder, e Ricardo preferia enfrentar bancos a admitir que talvez tivesse escolhido uma cúmplice perigosa. Helena chegou ao prédio, por entrada reservada, 1 hora antes. Reuniu-se com Marta, Arthur e os auditores independentes. Sobre a mesa estavam os documentos que sustentariam a intervenção contratual. Não era ainda o espetáculo público da verdade, mas seria o primeiro golpe, direto no centro do Império Azevedo. Helena respirou fundo antes de entrar na sala principal. Lembrou da noite da expulsão,
da mala pequena, da chuva encharcando o casaco de Mateus. Sentiu dor, sim. Depois deixou a dor passar por ela sem tomar o comando. Uma decisão justa não podia nascer bêbada de ferida. Na sala dos credores, Ricardo cumprimentava executivos com confiança fabricada. Alguns responderam friamente, outros evitavam seus olhos. Havia representantes de bancos, fundos, fornecedores maiores e consultores jurídicos. A cadeira principal, no entanto, permanecia vazia. Ricardo perguntou quem presidiria a reunião. Um advogado da Aurora respondeu que a representante máxima do grupo estava a caminho. Ricardo imaginou uma executiva estrangeira, talvez algum velho conselheiro de Augusto Mendonça. Jamais imaginou a mulher que deixara sob chuva. A mente dele simplesmente não possuía espaço para uma possibilidade que humilhasse tanto sua visão de mundo. A porta se abriu com discrição. Helena entrou usando um vestido escuro e um blazer de corte impecável, seguida por Arthur e Marta. Não havia joias chamativas, não havia sorriso de triunfo, havia presença. Ricardo demorou alguns segundos para compreender o que via. Primeiro pensou que ela estivesse ali por engano, talvez como testemunha em algum assunto familiar. Depois notou que todos se levantavam. Notou Arthur puxando a cadeira principal para ela. Notou Marta colocando diante dela a pasta da Aurora. O sangue lhe deixou o rosto em silêncio brutal. Helena sentou-se e olhou ao redor antes de falar. Cumprimentou os presentes, agradeceu a pontualidade e informou que conduziria a reunião em nome da Aurora Capital, na qualidade de controladora e presidente do comitê estratégico responsável pela carteira Azevedo Group. As palavras foram claras, técnicas, impossíveis de reinterpretar. Um murmúrio atravessou a sala. Ricardo continuou de pé, como se o corpo tivesse esquecido a ordem de sentar. A mulher que ele chamara de sem brilho ocupava agora a cadeira da qual dependia a sobrevivência de sua empresa. A ironia não precisava levantar a voz. Ele conseguiu dizer o nome dela apenas uma vez, baixo, quase rouco. Helena não respondeu como esposa, respondeu como autoridade da mesa, pedindo que o senhor Azevedo tomasse assento para que os trabalhos começassem. A formalidade foi mais devastadora que qualquer insulto. Ricardo sentou-se devagar, sentindo todos os olhos medirem sua queda, antes mesmo de ela ser anunciada. Dona Celeste não estava ali para reorganizar a versão. Camila não estava ali para sorrir diante das câmeras. Restava apenas ele, seus documentos frágeis e a mulher que expulsara carregando nos braços a chave de seu destino. Helena abriu a pasta e iniciou a exposição dos fatos. Falou de cláusulas violadas, garantias inconsistentes, contratos dependentes de verificação e suspeitas graves de desvio. Marta distribuiu cópias numeradas. Jonas projetou gráficos que transformavam mentiras em linhas vermelhas. Os advogados de Ricardo tentaram interromper, mas Arthur indicou os dispositivos contratuais que davam à Aurora pleno direito de revisão e suspensão seletiva. Helena manteve o tom estável. Nenhuma palavra mencionou a traição, a mansão ou a chuva. Isso tornava tudo pior para Ricardo. Ele não era vítima de vingança conjugal. Era réu de sua própria gestão. Ao fim da apresentação inicial, Helena anunciou que a Aurora proporia intervenção administrativa condicionada, preservando operações essenciais, protegendo trabalhadores e encaminhando às autoridades competentes indícios de fraude contra responsáveis diretos. Ricardo levantou-se, finalmente rompido. Disse que aquilo era pessoal, que ela estava usando dinheiro herdado para destruí-lo. A sala inteira ouviu. Helena aguardou o silêncio voltar. Então respondeu que pessoal fora expulsar uma criança de casa à noite. O que estava sobre a mesa era profissional, documentado e inevitável. Ricardo abriu a boca, mas nenhuma defesa encontrou caminho. A verdade ocupava espaço demais. A frase de Helena permaneceu suspensa na sala como vidro quebrado no ar. Ricardo ainda estava de pé, com as mãos apoiadas na mesa, o rosto vermelho, os olhos presos nela, como se a força do olhar pudesse desfazer documentos, gráficos e cláusulas. Ninguém se mexeu por alguns segundos. Os credores haviam visto empresários perderem dinheiro, reputação e compostura, mas raramente viam um homem descobrir, diante de todos, que a mulher que expulsara de casa comandava o oxigênio de sua empresa. Helena fechou a pasta com calma e pediu que a ata registrasse a interrupção. O advogado principal de Ricardo
tentou recuperar a ordem, dizendo que a Azevedo Group cooperaria integralmente, mas que qualquer medida deveria respeitar a honra de uma família com décadas de contribuição econômica. Marta respondeu antes que Helena precisasse fazê-lo. Disse que honra não substituía extrato bancário, nota fiscal nem folha salarial. A frase foi seca, profissional, devastadora. Alguns representantes desviaram os olhos para esconder reações. Ricardo sentiu que a sala já não lhe pertencia. Cada cadeira, cada tela, cada assinatura parecia agora obedecer a uma lógica que ele não controlava. Helena retomou a palavra sem pressa. Explicou que a Aurora Capital assumiria a fiscalização direta de pagamentos essenciais, suspenderia repasses ligados a consultorias sem comprovação de entrega e exigiria afastamento temporário dos executivos citados nos relatórios preliminares. Ricardo tentou protestar novamente, mas Arthur apresentou a cláusula de proteção contra a gestão temerária. Não havia espaço para bravatas. O império que Ricardo imaginara sólido dependia de garantias que ele mesmo enfraquecera. A arrogância, quando encontra contrato bem redigido, costuma perder a poesia e revelar apenas uma assinatura tremendo. A reunião terminou sem aplauso, sem gritos, sem vitória teatral. Helena se levantou, recolheu seus documentos e saiu acompanhada por Marta e Arthur, deixando Ricardo cercado por advogados que evitavam prometer milagres. No corredor, ele a alcançou com passos rápidos e segurou seu caminho sem tocar. Lá, disse que ela não tinha o direito de humilhá-lo daquela maneira. Helena parou, olhou para ele e respondeu que humilhação era expulsar uma mãe com uma criança na chuva. Responsabilidade era apenas permitir que consequências chegassem ao endereço correto. Depois, seguiu adiante, e o silêncio dele ficou para trás. A notícia não chegou à imprensa naquele dia, mas viajou por corredores empresariais com velocidade de incêndio. Bancos comentavam em salas fechadas que a Aurora mudara de mãos e que a nova controladora não protegeria antigos amigos. Fornecedores começaram a enviar documentos que antes escondiam por medo. Funcionários da Azevedo Group, percebendo que talvez houvesse alguém disposto a separar trabalho honesto de roubo elegante, procuraram canais de denúncia. O nome de Helena ainda não aparecia nos jornais, mas sua presença já alterava a temperatura da cidade. A mansão Azevedo, porém, recebeu a novidade como afronta pessoal. Dona Celeste ouviu Ricardo relatar a reunião sem interromper, sentada na poltrona da sala principal, no mesmo lugar de onde assistira à expulsão de Helena. A cada frase, seu rosto empalidecia um pouco mais, embora a postura permanecesse rígida. Quando ele disse que Helena era a herdeira da Aurora, Beatriz soltou uma risada incrédula e perguntou se aquilo era algum golpe. Camila, parada perto do bar, não riu. Ela conhecia o nome Aurora o bastante para sentir medo. A mulher que tratara como obstáculo doméstico acabara de se tornar risco jurídico. Ricardo queria a fúria da mãe, mas encontrou cálculo. Dona Celeste perguntou quanto Helena sabia. Ele não respondeu de imediato. Essa hesitação foi pior que confissão. Camila tentou intervir, dizendo que a ex-esposa certamente estava sendo manipulada por advogados ambiciosos, que não entenderia estruturas complexas. Ricardo virou-se para ela com uma dureza nova e perguntou por que seu nome aparecia em consultorias investigadas. Camila abriu a boca, fechou, depois alegou que eram contratos legítimos de imagem e eventos. Dona Celeste observou a cena em silêncio. Pela primeira vez, a amante deixou de parecer troféu e passou a parecer ameaça. Na manhã seguinte, Helena reuniu a equipe para preparar a etapa pública. A auditoria independente confirmara indícios suficientes para comunicação aos órgãos competentes e para a convocação de entrevista institucional. Arthur recomendou sobriedade. Marta exigiu precisão. Renata pediu cuidado para que Ricardo não tentasse transformar a exposição em perseguição familiar. Helena concordou com todos, mas acrescentou uma condição: nenhuma menção a Mateus seria permitida. O filho já fora usado como ferramenta demais. A história pública trataria de governança, fraude e proteção de trabalhadores. A história íntima ficaria protegida atrás de uma porta que só ela abriria quando quisesse. A entrevista coletiva foi marcada para o auditório da Aurora Capital. Um espaço amplo, claro, de linhas sóbrias. Jornalistas econômicos chegaram esperando o anúncio de sucessão e revisão de carteira.
Não imaginavam encontrar um escândalo que misturava poder familiar, desvio corporativo e ascensão inesperada de uma mulher até então desconhecida. Helena entrou sem atraso, usando um terno azul escuro e expressão tranquila. As câmeras buscaram nela sinais de deslumbramento ou ressentimento. Encontraram algo menos vendável e mais forte. Uma autoridade que não precisava encenar dureza, porque aprendera a carregá-la por necessidade. Arthur abriu a declaração, confirmando a morte de Augusto Mendonça, a sucessão testamentária e a posse de Helena Duarte Mendonça como controladora majoritária da Aurora Capital. Um murmúrio percorreu a sala. Helena assumiu o púlpito em seguida. Sua voz saiu firme, sem pressa. Disse que a Aurora honraria o legado de investimentos responsáveis, mas não confundiria lealdade histórica com cumplicidade. Anunciou revisão profunda de contratos, proteção a trabalhadores afetados por má gestão e encaminhamento de documentos relativos à Azevedo Group para investigação formal. Não citou Ricardo como ex-marido. Citou-o como executivo responsável. As perguntas começaram agressivas. Um jornalista quis saber se havia conflito pessoal envolvido. Helena encarou a plateia e respondeu que conflitos pessoais não fabricavam notas fiscais duplicadas, não movimentavam contas de consultorias inexistentes e não atrasavam salários. Outro perguntou se ela buscava destruir a família Azevedo. Helena disse que nenhuma família era destruída por auditoria honesta, apenas por escolhas que não resistiam a ela. A frase percorreu os celulares antes mesmo que a coletiva terminasse. Em poucos minutos, a cidade soube o que Ricardo tentara esconder durante anos. O sobrenome Azevedo virara manchete, não convite. Na mansão, Dona Celeste assistiu à transmissão com os lábios comprimidos. Beatriz chorava de raiva, não de arrependimento, dizendo que Helena queria se vingar porque fora trocada. Camila andava de um lado para o outro, ligando para Danilo sem resposta. Ricardo ficou imóvel diante da tela, ouvindo a voz da mulher que desprezara explicar, com precisão impecável, o colapso moral de sua gestão. Aquilo o feriu de modo insuportável. Não apenas porque perdia poder, mas porque ela o derrotava, sem parecer movida por ele. Helena não pedia reconhecimento. Isso tornava a queda dele ainda menor. Nas horas seguintes, os efeitos se multiplicaram. A Bolsa de Contratos Privados suspendeu negociações ligadas à Azevedo Group. Bancos pediram garantias imediatas. Autoridades solicitaram acesso aos relatórios. 2 executivos procuraram advogados criminais. Danilo desapareceu de seu apartamento, deixando gavetas abertas e um computador que não teve tempo de limpar. Camila recebeu mensagens de antigas amigas perguntando se era verdade que suas empresas de consultoria estavam envolvidas. Apagou publicações, trancou comentários, trocou o vestido escolhido para jantar com Ricardo por roupas discretas. A mulher que amava holofotes descobriu que luz também queima. Ricardo convocou uma reunião emergencial com diretores, mas poucos compareceram. Os que vieram queriam proteger a si mesmos. Um deles, velho aliado de seu pai, disse que seria necessário apresentar uma versão, talvez culpar operadores externos, consultores e falhas de controle. Ricardo entendeu a sugestão. Deveria sacrificar Camila, Danilo e alguns subordinados para preservar o núcleo familiar. O pensamento o atravessou com uma naturalidade vergonhosa. Horas antes, defendera a amante diante da mãe. Agora calculava se o corpo dela seria suficiente para conter o incêndio. Assim se revelava o amor construído sobre interesse. Camila percebeu o perigo antes que Ricardo falasse. Encontrou documentos faltando em sua bolsa, cópias de contratos que ela mantinha para garantir influência. Confrontou-o no quarto principal, o mesmo onde planejara substituir os vestígios de Helena. Ricardo negou ter mexido em seus pertences, mas sua impaciência entregou tudo. Camila riu, uma risada curta e feia. Disse que ele não ousaria sacrificá-la sozinho, porque havia mensagens, transferências e gravações. Ricardo avançou um passo, não violento, mas ameaçador. Ela não recuou. Ambos entenderam que a aliança terminara. Restava apenas chantagem mútua vestida de ressentimento. Dona Celeste tentou impor ordem ao caos. Mandou Beatriz parar de publicar indiretas, chamou um assessor de imprensa
e exigiu uma nota falando em perseguição, luto empresarial e confiança na justiça. O assessor, acostumado a limpar escândalos, leu os relatórios vazados parcialmente e pediu cautela. Disse que atacar Helena poderia ser desastroso, pois a opinião pública já reagia à imagem de uma mulher discreta enfrentando uma família poderosa. Dona Celeste odiou ouvir isso. A verdade era insultante, mas a percepção pública era ainda pior. A nora expulsa havia se tornado símbolo antes que a matriarca conseguisse chamar lá de inimiga. Helena, porém, não comemorava manchetes. Naquela noite, voltou para casa exausta, tirou os sapatos na entrada e encontrou Mateus montando blocos com Teresa. Ele perguntou por que havia tantas pessoas falando o nome dela na televisão. Helena sentou-se ao lado dele e respondeu que adultos às vezes precisavam corrigir problemas grandes no trabalho, mas que nada mudaria o amor entre os dois. Mateus perguntou se o pai estava bravo. Helena respirou fundo. Disse que talvez estivesse, mas que raiva de adulto não era culpa de criança. O menino pareceu aliviar um peso invisível. Mais tarde, Renata ligou avisando que Ricardo poderia tentar aproximação emocional para suavizar a imagem. Arthur informou que alguns conselheiros antigos queriam uma reunião privada, provavelmente para pedir moderação. Marta enviou novos arquivos, incluindo mensagens entre Ricardo e Camila sobre pagamentos fictícios. Helena leu tudo em silêncio, sentada à mesa da cozinha, enquanto a cidade lá fora discutia sua vida como se fosse novela. Clara, que passara para ver Mateus, observou a amiga e perguntou se ela estava bem. Helena respondeu que estava inteira, o que não era o mesmo que estar ilesa. No dia seguinte, Ricardo apareceu no prédio da Aurora sem aviso. A segurança tentou barrá-lo, mas Helena autorizou que subisse até uma sala reservada, acompanhada por Arthur à distância. Ela sabia que evitar o encontro apenas prolongaria a tentativa dele de se colocar como vítima. Ricardo entrou sem o brilho habitual. O terno estava impecável, mas os olhos denunciavam noites sem sono. Por alguns segundos, ele pareceu procurar a esposa antiga, aquela que talvez oferecesse café, explicação, caminho de volta. Encontrou a mulher que aprendera a fechar portas sem bater. Ele começou dizendo que tudo fugira do controle, que havia erros, sim, mas nada justificava a exposição pública daquele tamanho. Helena ouviu sentada, mãos cruzadas sobre a mesa. Ricardo falou de pressão familiar, de expectativas, de diretores desonestos, de Camila influenciando decisões. O nome da amante surgiu como escudo covarde. Helena ergueu os olhos apenas então, perguntou se ele também fora influenciado quando expulsou Mateus na chuva. Ricardo empalideceu. Disse que não expulsara o filho, que a situação fora emocional. Helena respondeu que a memória dele continuava tentando se vestir melhor do que os fatos. Ricardo perdeu a postura. Disse que ela estava gostando de vê-lo cair. Helena ficou em silêncio por um instante, permitindo que a acusação mostrasse a pobreza dele. Depois respondeu que teria gostado de vê-lo mudar antes de cair. Gostaria que ele tivesse sido pai quando Mateus chamou por ele, marido quando ela pediu respeito, gestor quando empregados dependiam de sua assinatura. Não havia prazer em ver ruína, havia apenas alívio em impedir que a ruína continuasse sendo paga por inocentes. Ricardo desviou o olhar. Pela primeira vez, parecia não encontrar frase para proteger o próprio ego. Ele tentou outra rota. Disse que ainda eram família, que Mateus precisava dos dois, que Helena poderia conduzir a auditoria de forma menos destrutiva. A palavra família, saindo de sua boca naquele momento, soou como chave falsa, tentando abrir porta que não lhe pertencia. Helena respondeu que Mateus teria um pai se Ricardo aprendesse responsabilidade, mas não teria uma mãe chantageada pela culpa. Quanto à empresa, qualquer acordo dependeria de confissão formal, devolução de valores, colaboração com investigações e afastamento definitivo da administração. Ricardo a encarou como se ela tivesse pedido sua morte. Na verdade, pedia apenas verdade. Quando ele saiu, encontrou jornalistas no térreo, alertados por alguém da própria rede Azevedo. As perguntas vieram como chuva de pedras. Ele tentou sorrir, disse que tudo seria esclarecido, que confiava na justiça e que Helena agia movida por mágoas pessoais. A frase foi ao ar em minutos. Pouco depois,
A Aurora divulgou nota curta, reafirmando que os documentos haviam sido encaminhados por critérios técnicos e que ataques pessoais não responderiam a evidências. A comparação entre a agressividade dele e a sobriedade dela foi cruel. Ricardo acreditara dominar narrativas, mas descobriu que desespero fala alto demais. Camila tentou fugir do centro do escândalo, procurando um acordo próprio com investigadores. Ofereceu entregar Danilo e alguns diretores em troca de proteção, minimizando a participação de Ricardo enquanto ainda calculava se poderia vendê-lo mais caro. No caminho, porém, descobriu que Danilo já havia sido localizado e começara a colaborar. As mensagens dela, cuidadosamente guardadas para a chantagem, também a incriminavam. Quando Ricardo soube, ligou furioso. Camila não atendeu. Enviou apenas uma mensagem dizendo que cada um sobreviveria como pudesse. O amor dos dois terminou com a mesma elegância moral com que começara. A mansão Azevedo começou a esvaziar. Empregados pediram demissão, alguns por medo, outros por cansaço. Convites sociais foram retirados com desculpas educadas. Beatriz apagou publicações antigas ao perceber que comentários a chamavam de cúmplice da crueldade contra Helena. Dona Celeste resistia como estátua em praça abandonada. Mas até ela começou a entender que a versão familiar perdera força. À noite, sozinha na sala principal, olhou para a porta por onde Helena saíra com Mateus e recordou a própria frase sobre pobreza, curar orgulho. A ironia envelheceu seu rosto em minutos. Helena recebeu dias depois a confirmação de que a intervenção administrativa fora aceita pelos principais credores. A Azevedo Group continuaria operando apenas sob supervisão externa, com Ricardo afastado de qualquer decisão executiva. Parte dos bens seria bloqueada, contratos suspeitos seriam revistos. Fornecedores pequenos teriam prioridade em um plano de pagamento emergencial financiado com reservas recuperadas. Marta, raramente emotiva, permitiu-se um sorriso discreto ao ver a lista de funcionários preservados. Helena sentiu um cansaço profundo, mas também uma paz severa. Justiça não era fogo de artifício, era a estrutura recolocada onde antes havia abuso. Na última reunião daquela etapa, Samuel pediu a palavra. Admitiu que subestimara Helena e que parte do conselho esperava manipular ele por sua inexperiência pública. Disse isso com vergonha controlada, talvez sincera, talvez conveniente. Helena aceitou a declaração sem vaidade. Respondeu que a Aurora não precisava de homens que a admirassem tarde demais, mas de conselheiros capazes de agir certo antes do colapso. Samuel baixou a cabeça. A mensagem se espalhou pela mesa. A nova controladora não queria culto à personalidade, queria responsabilidade. Esse desejo, em ambientes acostumados à bajulação, era quase revolucionário. Ao voltar para casa, Helena encontrou uma carta deixada na portaria. Não havia remetente, mas reconheceu a letra de Ricardo. Guardou-a sem abrir até Mateus dormir. Só então sentou-se perto da janela e leu. Ele falava de confusão, de perdas, de medo, de saudade do filho. Pedia uma conversa longe de advogados. Não havia ainda verdadeiro arrependimento, apenas o pânico de quem via portas se fechando. Helena dobrou a carta e a colocou em uma pasta. Um dia talvez Mateus perguntasse como tudo aconteceu. Ela queria ter provas não apenas da culpa do pai, mas também das oportunidades que ele recebera para crescer. Na mansão, Ricardo passou pela sala escura e parou diante da escada. Pela primeira vez, não viu a casa como herança, mas como cenário de condenação. Ali, Helena fora julgada sem defesa. Ali Mateus chorara. Ali, Camila sorrira. Ali Dona Celeste decretara que uma mulher sem fortuna deveria agradecer pelas migalhas. Agora, os lustres continuavam brilhando, mas não iluminavam grandeza alguma. Ricardo subiu devagar, segurando o corrimão como o homem mais velho do que era. A verdade havia sido publicada, os bens estavam bloqueados, os amigos distantes, a amante ausente. Restava a pergunta que ele evitara a vida inteira. Quem era ele, sem plateia, sem dinheiro fácil, sem uma mulher silenciosa absorvendo suas falhas? A resposta não veio naquela noite. Veio apenas o som da chuva começando outra vez contra as janelas. Ricardo fechou os olhos, e a lembrança de Helena no portão voltou com nitidez insuportável. Ela não parecia vitoriosa naquela noite.
Parecia ferida, mas inteira. Ele, cercado por paredes caras, sentia-se agora menor do que ela estivera sob a tempestade. Pela primeira vez, entendeu que perder a empresa talvez não fosse sua maior queda. A maior fora não ter reconhecido o valor antes que ele partisse. Ricardo não perdeu tudo em um único dia. E talvez por isso a queda tenha sido mais cruel. Primeiro vieram os bloqueios, frios como carimbos sobre papéis que antes obedeciam a telefonemas. Depois vieram os afastamentos, comunicados formais que retiravam seu nome das decisões da Azevedo Group, como quem apaga uma assinatura de quadro torto. Em seguida, os amigos deixaram de responder. Convites desapareceram. Almoços foram adiados, sem nova data. O homem que se acreditava centro de muitas salas descobriu que era apenas útil enquanto a mesa permanecia farta. A mansão continuava de pé, mas já não parecia casa. Parte dos móveis fora avaliada para garantir acordos, carros foram recolhidos, contas congeladas aguardavam autorização judicial. Dona Celeste mantinha a elegância diante dos empregados restantes. Porém, sua voz perdera aquele brilho de comando incontestável. Beatriz se refugiava no quarto, culpando a imprensa, Helena, Camila, qualquer pessoa que a poupasse de encarar a própria crueldade. Ricardo atravessava corredores silenciosos e via em cada espelho um homem que ainda usava roupas caras, mas já não conseguia vestir autoridade. O luxo sem poder parecia fantasia antiga. Camila partiu numa manhã clara, sem despedida verdadeira. Levou malas pequenas, joias que conseguira esconder e um acordo preliminar oferecido por seus advogados em troca de colaboração parcial. Antes de sair, deixou sobre a mesa uma cópia impressa de mensagens que comprometiam Ricardo mais do que a protegiam. Era seu último gesto de amor, se aquela palavra ainda pudesse ser usada para algo tão frio. Quando ele percebeu, ligou várias vezes. Ela não atendeu. Enviou apenas uma frase dizendo que nunca prometera afundar com ele. Ricardo riu, depois quebrou o celular contra a parede. Dona Celeste encontrou o filho na biblioteca, cercado por cacos e papéis. Pela primeira vez em muitos anos, não o repreendeu como príncipe irritado, mas como homem perigoso para si mesmo. Disse que ele precisava aceitar um acordo, preservar o que restava, evitar consequências piores. Ricardo perguntou se a mãe também o abandonaria. A velha senhora endureceu o rosto, mas seus olhos falharam. Não era amor suficiente para pedir perdão, nem lucidez suficiente para assumir culpa. Ela respondeu que havia feito tudo pela família. Ricardo pensou em Helena ouvindo aquela mesma frase depois de ser destruída por ela. Enquanto isso, Helena consolidava outra espécie de poder. Na Aurora Capital, recusou a pressa de executivos que queriam transformar o escândalo Azevedo em peça publicitária. Repetia que justiça não era campanha de imagem. Criou um fundo de recuperação para fornecedores pequenos, prejudicados por gestões fraudulentas. Exigiu transparência nos repasses e abriu processos internos para revisar alianças antigas. Alguns conselheiros a consideravam severa demais. Outros perceberam que sua severidade vinha acompanhada de método e escuta. Pela primeira vez em anos, funcionários da Aurora falavam de responsabilidade sem que a palavra parecesse enfeite em relatório anual. Mateus também começava a encontrar chão. A escola definitiva ficava perto do novo apartamento e Helena fazia questão de levá-lo sempre que podia, mesmo com a agenda cheia. O menino ainda perguntava pelo pai, mas já não o fazia com medo, e sim com uma tristeza menos aflita. Nas visitas supervisionadas, Ricardo aparecia mais quieto, às vezes sem presentes caros, apenas tentando ouvir. Não sabia brincar sem verificar o celular, mas aprendia aos poucos, como aluno atrasado. Helena observava sem alimentar esperança romântica. Queria que Mateus tivesse pai, não que ela recuperasse marido. A primeira vez que Ricardo pediu desculpas ao filho foi desajeitada. Estavam em uma sala com tapete claro, brinquedos simples e uma psicóloga infantil sentada à distância respeitosa. Mateus montava uma ponte de madeira quando Ricardo disse que sentia muito por não ter segurado sua mão naquela noite. O menino parou, sem entender completamente, mas reconhecendo a dor do tom. Perguntou se o pai estava bravo com a mamãe. Ricardo olhou para a porta fechada, atrás da qual Helena esperava.
Respondeu que estivera bravo com muitas coisas erradas. Não era a resposta perfeita, mas foi a primeira sem mentira. A notícia de que Ricardo colaboraria parcialmente com as investigações chegou à imprensa com menos ruído que a revelação inicial. Seus advogados negociavam devolução de valores, afastamento definitivo da administração e confissão limitada sobre operações irregulares. Não era redenção heróica, era sobrevivência jurídica misturada a uma vergonha tardia. Helena recebeu a informação de Arthur e apenas perguntou se os fornecedores e funcionários seriam priorizados. Ao ouvir que sim, autorizou a Aurora a apoiar o acordo dentro dos limites legais. Marta comentou que muita gente esperava que ela exigisse sangue. Helena respondeu que sangue nunca reconstruiu folha de pagamento. Dona Celeste demorou mais a cair por dentro. Durante semanas, insistiu em dizer que Helena destruíra os Azevedo por rancor. Depois vieram as audiências, os depoimentos, as mensagens, os funcionários contando atrasos, humilhações e ordens veladas. A matriarca ouviu o nome da família ser associado, não à tradição, mas a medo. Foi nesse período que adoeceu de orgulho, não de corpo. Certa tarde pediu para ver Mateus. Helena recusou a visita direta, mas ofereceu encontro supervisionado se a avó aceitasse não falar mal de ninguém. Celeste considerou aquilo insulto. Depois aceitou, porque o isolamento ensina gramáticas duras. O encontro entre avó e neto foi breve. Dona Celeste chegou com um brinquedo elegante, caro demais, e Mateus agradeceu educadamente antes de voltar ao desenho. Ela tentou perguntar se ele sentia falta da mansão. A psicóloga interveio com suavidade, lembrando os limites combinados. Celeste engoliu o comentário seguinte. Olhou para o menino e percebeu que ele não parecia miserável longe dos lustres. Parecia mais leve. Essa constatação a feriu de modo inesperado. Talvez, pela primeira vez, entendesse que a casa que ela defendia como palácio fora sentida por uma criança como campo de batalha. Helena não assistiu ao encontro. Ficou na cafeteria do prédio, com uma xícara esquecida entre as mãos. Clara apareceu sem avisar, como costumava fazer quando pressentia que a amiga estava forte demais havia tempo demais. Perguntou se Helena nunca sentia vontade de gritar. Helena sorriu, cansada. Disse que sim, muitas vezes, mas que gritar diante de pessoas erradas apenas virava entretenimento para elas. Clara respondeu que, diante de pessoas certas, talvez virasse cura. Helena baixou os olhos, e as lágrimas vieram, enfim, silenciosas, não por Ricardo, mas pela mulher que suportara anos, acreditando que suportar era proteger. A reconstrução exigiu escolhas difíceis. Helena vendeu parte de imóveis herdados que não pretendia usar e destinou recursos a um programa de assessoria jurídica e financeira para mães em situação de vulnerabilidade após separações abusivas. Não queria posar como salvadora. Queria criar portas concretas onde antes existiam corredores fechados. Chamou o projeto de Casa Aurora, não por vaidade, mas porque Aurora significava começo depois da noite. No dia da inauguração discreta, ouviu relatos de mulheres que haviam perdido documentos, casas, empregos, confiança. Em cada história, reconheceu pedaços do abismo que evitara por pouco. Ricardo soube do projeto por uma reportagem. A imagem de Helena conversando com funcionárias, simples e firme, causou nele uma sensação que não era apenas arrependimento. Era a compreensão de que ela crescera longe dele, não por vingança, mas porque nunca coubera no tamanho pequeno que ele tentara impor. Ele passou a noite bebendo água, não álcool, encarando a tela apagada do telefone. Pela manhã, pediu ao advogado que solicitasse uma conversa pessoal com Helena. Não sobre empresa, não sobre guarda, apenas uma conversa. O advogado hesitou, mas enviou o pedido. A resposta veio no dia seguinte. Helena aceitou encontrá-lo em um jardim público, próximo ao centro, durante a tarde, com segurança discreta à distância e sem Mateus presente. Ricardo chegou antes, usando roupas simples demais para seu antigo gosto. Talvez por humildade, talvez por cálculo. Quando a viu se aproximar, entendeu que nenhum figurino o salvaria. Helena não parecia inacessível, parecia livre. A diferença era mais dolorosa. Ela se sentou no banco de pedra, mantendo espaço suficiente entre os dois.
Perguntou o que ele queria dizer. Sem advogados, sem mãe, sem amante, Ricardo descobriu que palavras sinceras eram muito mais difíceis que discursos. Ele começou pedindo perdão. Não por ter perdido a empresa, nem por ter sido exposto, mas pela noite da chuva. Disse que acordava pensando em Mateus chamando por ele, em Helena segurando a mala pequena, em seu próprio silêncio covarde. A voz falhou, e Helena percebeu que havia verdade ali, embora incompleta. Ricardo continuou. Admitiu que a desprezara porque era mais fácil chamá-la de pequena do que encarar a própria mediocridade moral. Disse que Camila não o obrigara a nada, que Dona Celeste não segurara sua mão quando ele assinara documentos falsos. Tudo tinha passado por ele. Helena ouviu sem interromper. Parte dela desejara por anos aquelas palavras, mas a mulher que as desejara já não existia da mesma forma. Quando Ricardo terminou, perguntou se havia algo que pudesse fazer para reparar. Helena olhou para as árvores movendo-se no vento e respondeu que reparação não era uma frase, nem um gesto bonito depois da ruína. Reparar seria cumprir acordos, devolver o que roubara, respeitar os limites das visitas, não usar Mateus como ponte para alcançá-la, aprender a amar o filho quando ninguém estivesse olhando. Ricardo assentiu, cada item parecendo pesar mais que condenação. Então veio o pedido que ela já esperava, e ainda assim, feriu. Ricardo disse que talvez, com o tempo, eles pudessem reconstruir algo, não como antes, explicou depressa, mas de outra forma, por Mateus, pela história que tiveram, pelo que ele finalmente compreendera. A esperança no rosto dele era frágil e egoísta ao mesmo tempo, como se perder tudo o autorizasse a pedir de volta aquilo que destruíra. Helena sentiu compaixão, e justamente por senti-la soube que precisava ser firme. Compaixão sem fronteira era a porta pela qual antigas violências voltavam usando sapatos limpos. Ela respondeu que a história deles existira. Sim, e por isso merecia a verdade. Houve amor em alguns anos, houve ternura real em algumas manhãs, houve sonhos que não nasceram falsos, mas também houve desprezo, traição, abandono e a escolha consciente de expulsá-la quando ele acreditava que ela nada possuía. Disse que não voltaria porque sua volta ensinaria a Mateus que arrependimento tardio apaga a crueldade, e ela queria ensinar o contrário. Queria que o filho aprendesse que perdão podia existir sem entrega, que família podia mudar de forma sem perder dignidade. Ricardo chorou sem espetáculo, olhando para as próprias mãos. Disse que não sabia quem era sem ela. Helena respondeu, com tristeza serena, que essa era finalmente uma pergunta honesta, mas que não cabia a ela respondê-la. Levantou-se e ele também se ergueu, impulsivo. Por um segundo, pareceu querer ajoelhar ali mesmo, mas conteve o movimento. Helena percebeu. A súplica talvez viesse, talvez não. De todo modo, ela não precisava vê-lo no chão para saber que a queda acontecera. Disse apenas que ele podia começar sendo pai de verdade. Era pouco para o orgulho antigo, mas muito para um homem novo. A cena em que Ricardo se ajoelhou aconteceu semanas depois, não diante de câmeras, nem em salão luxuoso, mas no corredor simples do centro de convivência familiar. Ele chegara atrasado para uma visita, porque uma audiência se prolongara. Mateus o esperava com um desenho na mão, tentando parecer corajoso. Ao ver a decepção do filho, Ricardo parou como se tivesse levado um golpe. Aproximou-se devagar, ajoelhou-se para ficar à altura dele e pediu desculpas sem justificativas. Não culpou o trânsito, juiz, advogado. Disse apenas que errou e que faria melhor. Mateus tocou seu ombro e perguntou se ainda dava tempo de brincar. Helena observou de longe, sem se aproximar. Havia naquela imagem uma pequena justiça que nenhum tribunal poderia fabricar. Ricardo de joelhos, não para pedir a esposa de volta, mas para reconhecer o tamanho do filho. Isso não apagava o passado, mas talvez impedisse que ele se repetisse. A psicóloga sorriu discretamente e Mateus puxou o pai pela mão rumo à mesa de blocos. Ricardo olhou para Helena uma única vez, como quem pergunta sem palavras se aquilo bastava. Ela respondeu com um leve aceno. Bastava para aquele dia. A vida, agora, seria medida assim. Os meses seguintes trouxeram sentenças, acordos, perdas definitivas. Ricardo deixou a mansão, que foi vendida para cobrir parte das obrigações.
Dona Celeste mudou-se para um apartamento menor com Beatriz, ainda orgulhosa, mas menos ruidosa. Camila recebeu punição proporcional à colaboração incompleta e desapareceu dos círculos sociais que tanto amara. A Azevedo Group sobreviveu reduzida, sob nova gestão, com foco em concluir obras abandonadas e pagar dívidas reais antes de qualquer ambição grandiosa. Alguns jornais chamaram aquilo de fim de uma dinastia. Helena preferiu chamar de limpeza tardia. Dinastias não terminam por falta de brilho, mas por excesso de podridão. Na Aurora, Helena recusou o cargo decorativo que muitos esperavam dela e assumiu o trabalho diário. Aprendeu nomes de equipes, visitou projetos, enfrentou conselheiros resistentes e promoveu Marta a uma posição ainda mais forte dentro da governança. Jonas liderou um novo núcleo de análise ética de riscos. Arthur, vendo a neta de Augusto transformar herança em responsabilidade, permitiu-se envelhecer com menos preocupação. Em uma reunião anual, Helena declarou que nenhum investimento seria considerado bem-sucedido se seu lucro dependesse da invisibilidade de quem pagava a conta. A frase virou princípio interno, não slogan. Mateus cresceu alguns centímetros naquele ano, perdeu um dente e ganhou confiança. Passava alguns fins de semana com Ricardo, sempre sob regras claras, e voltava contando que o pai aprendera a fazer panquecas, embora queimasse as primeiras. Helena escutava sem amargura. Não perguntava sobre arrependimento, não investigava cada detalhe. Acreditava que amar um filho também era permitir que ele construísse vínculos limpos, desde que protegidos. Em certas noites, Mateus ainda pedia a história do barquinho na tempestade. Helena contava de novo, acrescentando que o barquinho descobrira não precisar voltar ao porto que quase o afundara. Em uma tarde de céu aberto, Helena levou Mateus ao antigo bairro onde ficava a mansão, agora vazia e cercada por placas de venda removidas após a conclusão do negócio. Não entrou, parou apenas do outro lado da rua. O menino perguntou se ela estava triste. Helena pensou antes de responder. Disse que algumas tristezas viravam lembrança, e algumas lembranças viravam aviso. Aquele lugar ensinara o que ela jamais aceitaria de novo. Mateus segurou sua mão e disse que gostava mais da casa nova. Helena sorriu. Crianças, quando protegidas, sabem escolher luz com simplicidade. Naquela noite, ao voltar para o apartamento, encontrou uma carta de Ricardo na portaria. A letra já não parecia tão agressiva. Ele agradecia por permitir que continuasse presente na vida de Mateus, dizia que cumprira mais uma etapa do acordo e que começara trabalho voluntário em uma entidade ligada à educação financeira para pequenos empreendedores prejudicados por fraudes. Não pedia retorno, não pedia encontro. Ao final, escrevia que entendera, tarde demais, que amor não era posse nem perdão obrigatório. Helena dobrou a carta com cuidado. Não chorou. Guardou-a na pasta de Mateus, onde também ficavam desenhos e decisões importantes. Anos depois, quando a Casa Aurora inaugurou sua terceira unidade, Helena subiu ao pequeno palco sem joias chamativas, usando um vestido claro e o mesmo olhar firme que um dia fizera Ricardo estremecer em uma sala de credores. Na primeira fila, Mateus aplaudia com orgulho, agora grande o suficiente para entender que a mãe não vencera porque herdara dinheiro, mas porque se recusara a deixar o dinheiro substituir caráter. Clara chorava sem disfarçar. Marta sorria como quem revisa um relatório perfeito. Arthur, sentado ao lado, murmurou que Augusto teria encontrado paz naquele dia. Helena falou pouco. Disse que muitas mulheres eram ensinadas a chamar resistência de amor e abandono de destino. Disse que nenhuma fortuna valia mais que a coragem de atravessar a primeira noite, aquela em que tudo parece perdido e ainda assim uma mãe segura o filho com firmeza. Não contou nomes, não expôs dores íntimas, não precisou transformar Ricardo em personagem público daquele momento. A plateia entendeu mesmo assim. Algumas vitórias não exigem inimigos ajoelhados, exigem apenas que a mulher antes expulsa esteja de pé, abrindo portas para outras entrarem sem pedir desculpas. Quando a cerimônia terminou, Helena saiu para o jardim com Mateus. O fim da tarde tingia o céu de dourado e havia no ar aquele perfume de terra aquecida depois de chuva distante. O menino, já quase adolescente, perguntou se ela acreditava que pessoas mudavam. Helena olhou para ele
e respondeu que algumas mudavam quando perdiam tudo, outras quando finalmente enxergavam alguém além de si mesmas, e outras nunca mudavam. O importante era não entregar a própria vida, esperando a transformação alheia. Mateus refletiu e disse que ela parecia a estrela do desenho antigo. Helena riu. Ela ainda guardava aquele desenho na geladeira do apartamento, embora o papel estivesse amarelado. Duas figuras sob um guarda-chuva azul, uma estrela acima, a chuva caindo ao redor. Durante muito tempo, pensara que a estrela precisava guiá-los para longe da tempestade. Agora entendia melhor. A estrela fora a parte dela, que não se apagou mesmo quando todos tentaram convencê-la de que era noite demais. Ricardo perdeu fortuna, nome e ilusão, antes de aprender a ajoelhar diante do que importava. Helena perdeu uma casa, mas encontrou a si mesma, e nunca mais aceitou viver como hóspede na própria dignidade.